Oh, querido, o Senhor tem sido tão bom conosco, tem sido tão bom com a nossa vida, tem mexido na nossa estrutura, tem nos apontado caminhos, tem nos dado uma direção. O Espírito de Deus não tem se apartado, não tem deixado de nos visitar com a sua santa presença. A glória do Eterno está sobre nós, está sobre essa igreja, está sobre a sua vida e sobre a sua casa, no nome de Jesus. Que você possa reconhecer essa bondade, que você possa abrir os teus olhos espirituais, sabe, que as escamas caiam e a gente consiga olhar a graça do Senhor nos alcançando, sabe, não só falando de coisas ruins, de murmurações. Não, o Senhor não quer isso da gente. O Senhor quer o reconhecimento, é a gratidão. O Senhor diz assim: quem voltou para agradecer desses 10 que foram embora? Apenas um voltou. E o Senhor fala: eu reconheço esse que agradeceu. E ali aquele homem, além da cura, recebeu a salvação naquele dia. Reconheça que a salvação tem chegado à tua vida, que você é um homem de Deus, que o Senhor tem te abençoado e as ricas bênçãos dele têm alcançado a sua vida. Amém, meu amado? Aplauda o Senhor mais uma vez, no nome de Jesus. Meus irmãos, hoje nós vamos, se conseguir dar tempo de falar tudo que eu tenho para falar, mas hoje nós vamos falar, hoje é dia dos pais, amém? Feliz dia dos pais, parabéns aos pais dessa igreja, parabéns a você, né, que não só colocou no mundo, mas decidiu ser pai, decidiu abraçar essa vocação, tem intencionalidade nisso, tem trabalho nisso, tem se gastado e se deixado gastar por essa vocação tão importante e tão negligenciada nos nossos dias, né? Nunca houve tantos abortos nos nossos dias. E aí as pessoas perguntam e sempre falam do aborto, colocando sempre a culpa na mulher, né? Do aborto, porque abortou, e tem toda aquela narrativa sobre isso. Mas, meu amado, se houvessem maridos e pais, será que esses abortos aconteceriam? Se tivessem homens responsáveis, homens de caráter, homens fiéis a Deus, homens que têm no seu coração uma moral que excede a moral do mundo, será que haveria tantas mortes, tantos filhos jogados às drogas aí fora, tanta marginalidade, tanta corrupção? E eu tenho isso claramente, o Senhor tem falado muito ao meu coração, não é de hoje, já são anos que o Senhor fala comigo sobre isso, que um dos grandes problemas nos dias de hoje, nós temos vivido talvez o pior período familiar da história. Nós temos vivido os períodos onde há mais marginalidade na história, onde há mais filhos não nascidos na história. A estatística diz que são milhões e milhões de filhos não nascidos. Milhões e milhões ao redor do mundo, abortados antes do nascimento. Quantas famílias hoje não têm um pai, porque ele saiu de casa, deixou a sua casa? E acredito, querido, porque Deus falou isso, Deus desde o início da palavra, Ele tem falado ao homem, Ele tem um chamado ao homem, Ele tem uma vocação ao homem, Ele tem uma direção para que o homem tome o seu lugar. Desde o começo, Deus fala ao homem, e é natural que a ausência dessa vocação, a ausência desse chamado, a ausência dessa posição tenha causado tantos transtornos, tanto lá fora quanto aqui dentro da igreja. Uma sociedade onde o homem não se encaixa na sua posição. Uma sociedade onde hoje, cada vez mais, né, a cultura que está vindo, cada vez mais é para afeminar o homem, para tirar da sua liderança, da pouca que tinha, que já não tinha mais tanto assim. Mas vai colocando isso dentro da nossa casa, que o homem é tóxico, que o homem ele é mau, que o homem ele é o vilão da história, né? Aqueles filmes antigos que a gente ainda via o homem
indo lá e resolvendo o problema, né? A gente via isso antigamente ainda. Máquina mortífera, Rambo, o cara ia lá e resolvia, não tem mais. Agora são filmes onde o homem é o vilão. São desenhos onde o homem não resolve o problema, onde ele é o problema, né? Nas nossas escolas se fala sobre isso, nas nossas igrejas se fala sobre isso. E acredito, queridos, que aonde há o enfraquecimento dessa vocação, também há um enfraquecimento da sociedade, da igreja, da família. Onde o diabo vai atacar, ele vai atacar a família. Ele vai querer colocar desordem dentro da casa. A gente está conversando sobre isso, falamos o mês de julho praticamente inteiro sobre isso. Sobre as desordens que tem na casa, sobre os problemas que tem na casa. Mas hoje, como é o dia dos pais, eu queria falar exclusivamente a homens, mas que serve para a igreja inteira. Serve para mulheres, para os filhos, para todos. Mas falo a você, homem. Não existe posição desocupada. Não existe um cargo vazio. Alguém vai tomar o teu lugar. Alguém vai tomar a tua liderança. Se você senta na cadeira, entrega a sua liderança a outra pessoa. Entrega a educação do seu filho a outra pessoa. Entrega a instrução da sua esposa a outra pessoa. Alguém vai tomar esse lugar. O diabo, ele tem sido a grande persona por trás dessa destruição. Nós sabemos que o diabo veio para matar, roubar e destruir, como um ladrão que rouba. Ele quer roubar, ele quer matar, ele quer destruir tua família. Nós não podemos negligenciar o mundo espiritual, querido. Você está aqui hoje nessa igreja. Saiba que existiu uma batalha espiritual para esse culto acontecer. Os intercessores estão orando. Nós estamos aqui intencionais com essa palavra. É uma palavra que vem do coração de Deus para a igreja, mas ela não é construída de uma hora para outra. O Espírito Santo, ele vai falando há tempos e há tempos, para que se propague um culto desse. O reino do Espírito está em batalha. Anjos, demônios, uns querem o seu mal, querem a sua destruição, querem que você não chegue ao altar do Senhor. Uns querem endurecer o teu coração. Uns querem que você se revolte, que você critique, que você murmure, que você venha para o culto e comece a olhar para as coisas da terra. Mas o Senhor te trouxe aqui, querido, porque Ele tem coisas lá do alto para a sua vida. O Senhor tem bênçãos para a tua casa, tem direção, tem destino para você, no nome de Jesus. É por isso que você está aqui. Então também seja intencional em receber o alimento que tem do céu para a tua vida, no nome de Jesus. Então, queridos, eu estava falando que existe toda essa cultura que tem entrado, e a gente já está detectando. Então tome muito cuidado com o que você vê, tome muito cuidado com o que entra na sua casa, tome muito cuidado com o que o seu filho assiste. Às vezes eu fico extasiado que eu vejo algumas crianças com acesso ao celular. Eu já falei isso aqui algumas vezes, eu fico assim com o coração na mão. Porque eu sei que aquilo ali é um mundo. Tem algumas coisas boas, mas eu digo para você, 80% é coisa ruim. 80% está dominado. Eles estão entrando cada vez mais. Você clica num desenho cada vez mais mundano. Você clica num negocinho do YouTube cada vez mais para corromper a sua vida, corromper a vida do seu filho. Eles querem destruir, eles querem reverter. Eles querem que você, que é homem, seja uma mulher, seja afeminado, tenha vários sexos, possa escolher a sua identidade. Ora, o diabo, essa persona maldita, desconstruído no seu propósito, era um anjo, caiu do céu, perdeu o seu propósito, a sua identidade. A palavra diz isso. Um ser sem propósito, sem identidade, que antes outrora era um anjo de luz, agora é um anjo de trevas, de engano, de mentira. Ele tem agido contra nós, contra a família, contra a igreja. Em que sentido? Ele quer outras pessoas igual a ele. Então o que ele tem feito, querido? Ele tem desconstruído o teu propósito. Ele tem desconstruído a tua identidade. Você que é homem, que nasceu para proteger, para servir, para prover, para liderar. Ele quer dizer para você que você não serve para isso. Ele quer dizer para você que você não tem que cumprir esse papel. Ele quer colocar
cultura, filmes, ideias, professores, pessoas para dizer que você não nasceu para isso. E a mulher que nasceu para cuidar, para servir, para educar, para acompanhar as próximas gerações, para valorizar essas crianças que estão no altar. O mundo faz o quê? Diz para você, mulher, que criança não tem valor, que filhos é um problema, que a família desgasta, que gravidez é um problema, porque vai marcar você, porque não vai deixar você mais com a beleza que você tinha. Toda a cultura é feita para desconstruir, reverter essas posições, para que a mulher se sinta mais homem, seja mais cascuda, seja menos sensível, criada para o mercado, para fazer uma faculdade lá fora, liderar o mundo. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, eu sei que nós já estamos no olho do furacão, eu sei que a igreja já está no olho desse furacão também, que está vindo, que está batendo, que está soprando contra o edifício. A palavra de Deus diz que o homem que edifica sua casa sobre os fundamentos, ele vai prosperar. Mateus 7, 24, não precisa colocar ainda não. E tem um outro homem que coloca esse mesmo fundamento sobre areia. Só que confunde, querido, porque ambos têm casa construindo, ambos estão fazendo, ambos estão edificando, ambos estão trabalhando. Então parece que é bonito, parece que é a mesma coisa, tem cara de família de Deus, tem jeito de lugar certo, porque você recebeu essa informação assim, você está fazendo assim, e parece que está tudo certo. Mas quando soprar os ventos, e eles vão soprar, quando bater na sua porta, aquilo que vem para tentar desestruturar, se você não tiver fundamento, princípio, valores, e estiver no lugar certo, a casa vai cair. Você entende o que o pastor está falando? Tem aparência, é igual, parece que é, porque é difícil, está todo mundo lá com seu martelinho fazendo uma família, construindo uma sociedade, construindo uma igreja. Está todo mundo lá, fazendo a mesma coisa. Mas Jesus não olha para o edifício. Isso é que é interessante, irmãos. Jesus não olha para o exterior. Jesus não olha para o que está aparente. Parece que um casal é bonitinho, parece uma família, parece que ele respeita ela e que ela respeita ele, parece que ele tem o lugar dele na casa e que ninguém toma esse lugar, parece que os filhos dele são obedientes, parece, mas o Senhor olha a intenção, olha o que está dentro, olha o coração. E o diabo, ele tem lançado essas deformações na nossa casa. Está deformado, tem cara de homem, mas por dentro está deformado. Tem jeito de mulher, mas por dentro está deformado. O filho parece filho, mas por dentro está em crise. Está em crise de identidade, está rebelde, está em crise, completa crise. Ele não sabe quem ele é. E o diabo está dizendo para ele que ele pode ser o que ele é. E eu já falei isso aqui, uma revolta contra a sua identidade é uma revolta contra o próprio Deus. Porque Ele te criou, Ele te formou. E sabe o que é mais interessante, meus amados, é que a igreja aceitou isso. Já está nas nossas igrejas. Mas Deus tem levantado pessoas. Deus tem levantado seus profetas, seus pastores. Deus tem levantado. E eu creio que aquela promessa de que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor, ela está se cumprindo na nossa vida. Amém, meus amados? Levante sua mão para cá. As portas do inferno não vão prevalecer contra a sua casa e a sua família, no nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor. Quem está comigo aí? Aplauda. Aleluia. Nós não podemos negociar aquilo que cremos. Nós não podemos permitir que o mundo paute a igreja. Nós não podemos permitir que a política paute a igreja.
Agora eles têm que dizer o que a gente vai pregar? É isso, presbítero Márcio? É isso, pastor Tamaturga? É eles que vão dizer o que a gente vai pregar aqui em cima? O que é permitido falar e o que não é permitido? Não, meus irmãos, eu não nasci para isso não. Nós obedecemos e nos submetemos ao reino do eterno. É dos céus para a terra, não é da terra para os céus. Amém, meus irmãos? É dos céus para a terra na nossa vida. Nós nos submetemos ao reino do eterno. É para Ele, é por Ele, é Ele que está nos direcionando e nos guiando. No nome de Jesus, não aceitemos isso na nossa casa. A igreja do Senhor, ela é como o Senhor próprio diz, nós somos embaixadores. Nós não somos políticos do reino. Nós somos embaixadores. Embaixador defende sua nação, defende sua cultura, defende suas tradições, defende suas posições. Ele não chega lá para negociar. Olha, isso aqui pode, isso aqui tira, isso aqui eu levo da palavra. Não, isso aqui eu não aceito da palavra. Eu bato o pé. Meu amado, enquanto você estiver batendo o pé, o diabo vai estar sorrindo da sua cara. Tudo que o diabo quer é que você bata o pé. Tudo que o diabo quer é que você seja tentado como Eva foi. Coloque em Gênesis 3, por favor. Aonde tudo começou. Gênesis 3, capítulo 4, verso 4. Gênesis 3, verso 4. Diz assim, ó. Então a serpente disse a... Certamente não morrereis. Oh, meu querido, como isso é forte. A estratégia do diabo sempre foi essa daí. Porque Deus primeiro criou o homem. Aonde está isso, pastor? Você lê um pouquinho mais antes, depois na sua casa. Gênesis 1 e 2. Você vai ver que Deus primeiro criou o homem. Deu a ele o governo. Chamou os animais, o próprio Deus foi chamando os animais e colocando ali para o homem nomear os animais. Para ele ordenar junto com Deus as coisas. Então Deus vê que aquele homem estava solitário, faz uma auxiliadora idônea. E depois manda o homem e a mulher procriarem, reproduzirem, constituírem uma família. Quem cria a família é Deus. Ele é o autor das famílias. Quando ele chama Abraão para constituir a família. Ele diz, sai da tua terra, Abraão, eu vou te mandar para uma terra, tu serás frutífero, todas as famílias serão abençoadas pela tua família. E dá uma promessa para Abraão. Para Abraão, Deus estava falando com ele. Viu, homem? Deus estava falando com você. Você é o líder da sua casa, você é que tem a liderança, o Senhor fala contigo. Não é que Ele não possa falar com a sua mulher, lógico que Ele fala com a sua mulher, mas o Senhor quer que a responsabilidade da sua família seja sua. Nós já vamos falar sobre isso. Uma das vocações que o homem tem. Mas veja bem, até então estava tudo certo, a promessa vai vir Isaac, até que aquela mulher bendita teve uma bendita ideia. Nem todas as ideias são boas. Cuidado com o que você ouve, inclusive da sua mulher. É bom ouvir a nossa esposa? É lógico que é maravilhoso. Eu ouço muitas vezes a minha esposa. Mas nem tudo que elas falam a gente pode obedecer e fazer. Porque são naturezas distintas. Naturezas completamente diferentes. Você concorda que as mulheres são mais emotivas? São mais sentimentais? Né? Esses dias eu estava até falando, poxa, como deve ser duro uma mulher demitir uma família, né? Ela é chefe, ela é poderosa, ela é general lá no trabalho dela. Aí ela vai demitir uma família. Como deve ser duro, né? Poxa, aquela família, ela deve ficar com o coração na mão. Porque são naturezas distintas, completamente diferentes. E aí a Sara vem e diz assim, olha, tem aqui vamos resolver esse problema, que Deus está atrasando muito esse menino aí. E aí tenta fazer um baculejo na família ali e nasce Ismael. Depois é que vai nascer Isaac e o problema está aí até hoje. Veja, quando Deus fala primeiro para Adão. Mas quem a serpente está tentando aí? Não está tentando Adão. A serpente foi falar com Eva. Meninas, mulheres, cuidado com a serpente. Cuidado com o diabo. Essa persona deformada quer deformar você também.
Ela quer dizer para você que você pode. Só que poder não é autoridade. Poder não é autoridade. Eu posso estar aqui em cima sendo pastor dessa igreja. Alguém me deu o poder na hierarquia humana aqui para isso. Isso é verdade. O bispo da igreja veio, que tem autoridade, me ungiu, disse: pastor Bruno, você está nomeado para essa igreja. Você tem o poder do cargo. Eu vou exercer esse poder conforme o meu entendimento, a consciência e o que Deus está me dando. Eu posso exercer esse poder em forma de autoridade, que é liderar conquistando, liderar amando e apontando o caminho. Eu posso exercer esse poder pelo poder. Dizer assim: vai ser desse jeito, dessa forma, estou mandando, e quem não fizer, eu não quero saber. Você vê como é diferente? Poder e autoridade são coisas diferentes. Então vocês podem ter o poder de influenciar, de acordar o dia, dizer assim: essa decisão eu quero que aconteça aqui em casa. E o marido disse assim: será? Não sei, isso não me parece estar muito bem. E aí você fala no outro dia, Lá pelo 3º mês você consegue convencer. Você tem o poder na mão. Então cuidado, porque o diabo vai tentar você nessa área de tomar o lugar do seu marido dentro da sua casa, de tomar uma posição que não é sua. E depois não adianta reclamar dizendo que os homens estão omissos, porque para toda omissão, toda covardia, o diabo muitas vezes tenta a mulher para tomar o lugar do homem. Então cuidado para a gente medir isso aí. Quem foi primeiro? Foi eu que fui omisso ou eu que tomei o lugar primeiro? Foi o homem que se acovardou primeiro ou foi a mulher que tomou o primeiro lugar dele? Eu não sei na sua condição, mas aqui, nessa história, a primeira tentação veio sobre Eva. Vocês estão entendendo? Vamos adiante aqui, olha só. A estratégia do diabo é diminuir o homem. A serpente foi falar primeiro com a mulher. E o pecado ele entra, agora sim. Volta lá no texto lá, deixa o texto aí na tela. O pecado entra pela passividade do homem de não liderar a sua casa. Homem passivo. Homem covarde. Homem que não toma o seu lugar. Homem que para ele está tudo certo. Chega em casa e diz assim: não, eu mando, mas quem tem a última palavra é ela. Eu faço uma coisa lá, mas quem dá as ordens é ela mesmo. Papai chega lá: meu filho, papai, resolve isso aqui. Não, vai lá com a tua mãe. Vai lá com ela. Ela que resolve. Olhe para os homens aí, que estão do seu lado aí. Cadê as meninas aí? Olhem para ele aí, bem olhem. Não seja passivo, homem. Não seja covarde. Toma o lugar que Deus te deu. Amém, irmãos? Pode aplaudir ao Senhor? Esse homem, ele é um homem covarde, ele é um homem passivo, ele é um homem que aceitou essa posição mal colocada, que a serpente, pela tentação de Eva, empurra ele. Porque Eva vai lá e diz assim: olha, está aqui, meu amigo, meu amor, está aqui o fruto. Algumas traduções dizem que Adão estava ao lado de Eva quando ela caiu. Imagina isso. O camarada estava vendo, estava observando. Ele estava ali. Era o que Deus colocou para conduzir. Era o que Deus colocou para liderar a casa. Era o que Deus colocou para cuidar da casa. Para dizer não para a serpente. Para ir lá, olhar no olho daquele Satanás e repreender ele em nome de Jesus. Era para ele ter chegado lá: meu amor, não vai tocar nisso não. Porque aqui nessa casa tem homem de Deus. Aqui nessa casa tem apóstolo de Deus. Tem líder nessa casa. Então em nome de Jesus aqui tu não vai entrar. Tomando o seu lugar de guerra, tomando o seu lugar de líder. Mas Adão fez o que? Ele aceitou. Esses dias eu ouvi um pastor dizer algo muito interessante. Ele disse assim: olha, pela lealdade a Eva, ele aceitou a infidelidade a Deus. Pela lealdade ao problema que ele ia causar se ele rejeitasse, ele foi infiel a Deus. E esse tem sido muitas vezes o nosso problema. A gente não quer tocar nos assuntos. A gente não quer conversar nos assuntos espinhosos. A gente empurra com a barriga e vai sendo leal a uma coisa que é diabólica.
Mas só que é o seguinte, meu querido, a sua lealdade a esses problemas, a essas pessoas que você não quer afastar, aos problemas que você não está resolvendo, essa lealdade está te levando a uma infidelidade com Deus. Lembre-se que eu falei dos fundamentos. Os fundamentos vêm antes da casa. Ser vem antes de fazer. Eu preciso ser fiel a Deus e leal às minhas convicções, ainda que isso me custe algo. E aí temos alguns tipos de homens que vão surgindo por conta dessa falta de propósito. Nós temos Caim, o narcisista, um invejoso, um cara competitivo contra a sua família. O primeiro assassino já nasce na primeira família, deformada pelo pecado. Um homem caído, um homem que o centro de tudo era ele, não se sacrifica por ninguém, ele é o centro do universo. E esse é o problema. Você sabe que às vezes, queridos, os problemas, às vezes muitos homens têm problema. Fala aos homens aqui, escutem o que o pastor está falando. Muitos homens têm problema na área sexual. Muitos homens têm problema com pornografia. Muitos homens vão lá e acessam essas coisas. Tem problema com imoralidade. Mas veja, o problema da imoralidade é um problema também de uma tentação diabólica. Porque o diabo quer tirar a tua identidade, cara. O diabo quer te fazer você ficar preso às suas paixões, ficar preso a uma estrutura pecaminosa e dizer assim: olha, eu não consigo dominar isso aqui, e aí é porque eu tenho um problema, eu não consigo, e eu tenho afeto, falta de amor, eu tenho carência, lá em casa não tenho, e o problema é esse, porque tudo se trata da gente. Mas a palavra de Deus diz em Gálatas 2:20: já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas vivo agora pela fé no Filho de Deus. Eu ando conforme Cristo quer que eu ande. Saia do centro, pare de fazer suas vontades. O apóstolo Paulo diz o seguinte: olha, eu entendi o que é o amor, mas muitas vezes eu agi como menino, e eu era menino, e eu fazia coisa de menino, e menino está aí fazendo suas vontades. Vai lá e clica no celular, vai lá e acessa a pornografia, vai lá e clica no computador. E o diabo, ó, deformando você, porque isso te machuca. Se você é um homem de Deus, você não aceita isso. Você se envergonha com isso. Quando você vai lá e clica, você fica envergonhado, porque você tem uma estrutura dentro de você chamada Espírito Santo, um poder enorme de Deus, que te convence, que vai lá e angustia, e machuca. E o Espírito Santo vai trabalhando. Então, não permita que a persona do diabo deforme seu coração. Você é um homem com identidade em Deus. Você está crucificado com Cristo. Você é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se faz novo na nossa vida. Então não aceite o pecado fazer ninho na sua cabeça, homem. Saia do centro, no nome de Jesus. Temos muitas vezes homens fracos, inseguros, que projetam a miséria nos outros, ciumento, possessivo, fraco, precisa ter a virtude da fortaleza, crescer, amadurecer. O rei Davi chegou para o seu filho em 1 Reis, pode botar aí, capítulo 2, verso 2. As palavras do rei Davi ao final da sua vida para o seu filho. Seu filho prestes a assumir o trono, prestes a tomar posse de tudo aquilo que Davi construiu. Olha as palavras dele, ele disse: olha, eu vou para o caminho dos mortais. Coragem, porque é preciso ter coragem para ser homem. É preciso ter coragem para mexer no que precisa mexer. É preciso ter coragem para dizer não para várias coisas. É preciso ter coragem para liderar um exército. É preciso ter coragem para liderar a sua casa e seus filhos. Coragem e ser homem.
Nós precisamos de uma geração de homens que se levante nesse tempo, meu querido. E eu creio que Deus está levantando essa geração no nome de Jesus. Uma geração de homens fortes, de homens corajosos, de homens que tomam posse do seu lugar. No nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor mais forte, pode aplaudir. No nome de Jesus, Deus está levantando essa geração. Eu coloquei aqui um terceiro tipo de homem que é problemático também hoje, o homem moderninho, que até tem um rapaz que eu sempre curto, compartilho os vídeos dele, um caboclinho da boina, pastor Rafael. Ele fala muito sobre isso, sobre esse tipo de homem aqui. O homem moderninho. O homem moderninho, ele é deformado pelas ideias novas. O homem moderninho, ele apenas quer consumir. Muito parecido com aquele playboy antigamente. O pegador, né? O que gosta do carro do ano, materialista, né? Só que esse homem é um homem que não vai liderar a sua casa. Você que é solteira, presta atenção, sai de perto de homem assim, ele não vai liderar a tua casa. Muito romântico, sabe? Ele te compra, ele vai com flores, ele abre a porta, ele se finge. Ele finge que ele é o melhor homem do mundo. Cuidado com esses que são muito românticos. Eu não estou dizendo que o homem não tem que ser romântico, não. Só que para a nossa persona, para a nossa natureza, é um esforço para nós. Para o homem de verdade, o homem se esforça para ser romântico. Não é da natureza dele. A natureza dele é uma natureza mais intelectual. É uma natureza mais fria para tomar decisões. É necessário. Para que as decisões não sejam corrompidas por sentimentos e emoções, para que não sejamos governados por emoções. Uma casa governada por paixões da carne, por emoções, por sentimentos, ela vai cair. Se eu estou feliz, a casa está feliz. Se eu estou triste, a casa está triste. Se eu estou em depressão, toda a casa está em depressão. Veja que um homem que é governado pelos seus sentimentos, ele pode derrubar tudo, conforme o seu humor, conforme o seu estado emocional. Só que os homens sérios, os homens corajosos e fortes, eles são estáveis. Eles têm que trazer estabilidade para casa. Quando vier um problema, ele diz: meu amor, se acalme, vamos resolver. Nós estamos juntos. Eu não vou abrir mão de você, da nossa família, da nossa casa. Não importa o que está acontecendo, Deus vai mandar a resposta. Vamos orar. Palavras de liderança, palavras de bênção, palavra de destino para sua casa. Não baixar a cabeça para o problema e se entregar como um homem sentimental. Esse é o moderninho. Se isso está te apegando, está pegando em você, repreenda em nome de Jesus. Porque você tem um propósito. Amém, homens? Vocês têm propósito no nome de Jesus. A palavra de Deus diz que nós somos raça eleita, nação santa, povo exclusivo para propagar as virtudes do Deus Altíssimo. Nós temos um propósito lindo no Senhor. Está nos faltando algumas tradições, está nos faltando mais a mesa, conversas, memoriais. Está nos faltando companhias, destinos, caminhar juntos. Os filhos estão desconectados dos pais e os pais dos filhos. Nós vamos já falar dos pais, ainda estou no homem. Eu estava lendo esses dias que para virar homem em Israel, tem que passar pelo bar mitzvah. Aos 13 anos o garoto vira homem. Você já tinha lido lá atrás. Lá atrás eu tinha lido isso, quando eu fazia a faculdade de teologia. Voltei a dar uma olhada nisso de novo. A menina aos 12. Em Israel não tem adolescente. Não há adolescência em Israel. O menino completa 13, ele é responsável pela sua própria vida. Os pais fazem uma cerimônia, chamam toda a família. Diga: olha, a partir de agora, meu querido, você tem 13 anos. Apresente as habilidades que você teve na sua vida. Ele vai lá, apresenta uma habilidade que ele aprendeu. E agora tem um rito de passagem na vida dele. Tem uma transição. E ele passa agora a ser responsável. Precisamos gerar responsabilidade. Não aceitarmos a fraqueza dentro de casa. Não aceitarmos o que o mundo está nos imprimindo.
colocando meninos enfraquecidos, sem virtudes, e os pais sem intencionalidade nenhuma. Precisamos ser intencionais. O homem precisa de visão para sua casa, precisa de direção, precisa colocar destino nos seus filhos. Isso é o que o Bar Mitzvah faz na cultura de Israel. Nós temos o rito de passagem do aniversário de 15 anos, que é um rito grego. Não tem nada a ver com a gente. A gente vai lá, faz a festinha, já está tudo desvirtuado, ninguém sabe nem por que existe isso aí. Os índios nesse sentido estão melhor do que a gente, que ele ainda tem o ritual da tucandeira. O menino vai lá, mete a mão na tucandeira para virar homem. Porque para virar homem precisa de esforço, de sofrimento, não é fácil. Porque ele vai enfrentar responsabilidades e a vida lá fora. E ele precisa entender que a vida, querido, bate forte. Bate ou não bate, irmãos? Bate forte. A vida é dura. Ela vai te colocar para baixo. Como diz o filme do Rock. Vai te bater, vai continuar batendo. A gente precisa começar a falar sobre isso na nossa casa. E não simplesmente pegar os meninos e proteger no cantinho. Não, papai está aqui. Mas o menino já tem 13, 14, 15. Já pode fazer outro menino, inclusive. E você está lá. Não, protege. Não precisa. Não. Segundo ponto, segunda vocação. Eu vou correr aqui, que eu já tenho 15 minutos. Corre. Segunda vocação que eu quero falar. Volta. Marido. Segunda vocação do homem. A primeira é ser homem. A segunda é ele ser marido. Marido é o líder da casa. Temos homens que não lideram. Deus chama primeiro o homem. Agora coloca em Gênesis 3:8. Gênesis 3:8. Gênesis 3:8. Olha só. Logo após Eva comer do fruto, os olhos se abrem. Olha o que Deus faz. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor. O homem e sua mulher por entre as árvores do jardim. Gênesis 9. Chamou o Senhor Deus quem? Quero que você fale bem forte. Quem que foi Deus que chamou? Ele chamou a mulher? Mas não foi a mulher que pecou? Por que Deus chamou o homem? Porque ele é o líder da casa. Porque o pecado de Eva é a passividade de Adão. O pecado da mulher muitas vezes é a passividade de um homem fraco, de um homem covarde, de um homem fora da sua posição. Mas Deus vai cobrar você, homem. Deus vai cobrar de você. Ele vai lá com você e vai dizer: o que tu está fazendo com a tua casa? Não podemos ser maridos fragilizados, com medo. Olha Gênesis 10, o que esse homem faz? O homem é acovardado. Respondeu: ouvi a tua voz, porque estava nu e tive medo. Com medinho ele corre de Deus, fraquejando. Ai, o que houve comigo? E começa a chorar. Esse não é o tipo de homem que Deus quer. Deus quer levantar uma geração forte, meu querido. Não uma geração medrosa, acovardada. Homem covarde abandona a família. Homem covarde larga a esposa. Homem covarde arruma famílias diferentes. Sara aconselha Abraão de maneira errada. Marido, ele é tipo de Cristo. Ele dá o primeiro passo em direção à noiva. A noiva, ela acende o candelabro na sexta-feira para esperar o seu noivo chegar. As lamparinas que a noiva acende, quando Jesus fala das parábolas, é para chamar o noivo. Isso está totalmente dentro da cultura de Israel, Igor. No sábado, quando eles começam a fazer o Shabat, a mulher acende os candelabros da vela, as velas do candelabro, para esperar a volta do noivo para casa, para trazer ele para dentro da casa. Veja bem, a noiva, ela atrai o noivo, mas o noivo precisa tomar o seu lugar de cabeça e de redenção da casa. Porque quando nós lemos aqui no mês passado, nós falamos desse texto,
Quando o apóstolo Paulo fala em Efésios, ele diz que o homem é o cabeça, como Cristo é o cabeça da igreja. O homem é comparado ao noivo. Ele tem uma função de liderança. Ele tem uma função de abraçar a sua casa. Ele tem uma função de guardar a sua casa. E é ele sempre que dá o primeiro passo, porque Cristo é que foi para a cruz. Olha só como isso é reversível. A gente vai esperar até quando, queridos homens? Só as mulheres pagarem o preço pela casa. Porque elas estão pagando. Elas estão orando. Elas estão tentando fazer muitas vezes a liderança da casa pela sua passividade. Elas estão lá virando giraia, tentando fazer um monte de coisa pela sua covardia. Até quando isso vai acontecer? A Bíblia diz que elas são a noiva. Elas são a parte mais frágil. E elas estão tendo que fazer tudo. Elas estão tendo que ser o homem da casa, ser o pai da casa, ser o sacerdote da casa, ser a pastora da casa, o líder da casa, e está tudo sobre elas. E aí vocês não adianta ficar falando, cobrando elas. Porque Deus vai cobrar o homem. Deus vai cobrar o homem. Cristo, ele compara o homem a ele mesmo nesse sentido como marido. Então o marido, ele dá a vida pela sua esposa. Ele tem um papel redentor, ele tem que dar o primeiro passo. Brigou, volta lá e conserta, irmão. Aconteceu um problema, dê o primeiro passo e resolva. Está tendo trelelê com o filho, vá lá, dê o primeiro passo, sente aqui meu filho, vamos conversar. Você tem que ir para a cruz como Cristo foi para a cruz, é isso que a palavra de Deus diz. Como Cristo foi para a cruz, assim os maridos vão para a cruz pelas suas esposas. Não adianta pedir obediência, pedir submissão, pedir que elas estejam ligadas ao teu propósito, se você não está cumprindo o seu propósito. Porque eu tenho certeza que se você for um homem de Deus, um homem que lidera a sua casa, um excelente pai para os seus filhos, um excelente esposo para elas, meu amado, elas vão se jogar no seu colo para você fazer isso. Vou dizer, meu Deus do céu, que homem que eu tenho em casa. Glória a Deus, eu aceito a liderança dele, eu quero que ele me lidere. Porque ele é um homem bom, um homem prudente, um homem de Deus, um homem corajoso, um homem forte, um homem que se entrega por mim, um homem que se doa por mim, um homem que se precisar morrer por mim, todos os dias ele vai morrer. Terceira vocação, pai. Pai na língua hebraica. Conversei mais uma vez essa semana com uma amiga sobre isso. Vem da palavra Abba, muito famosa entre nós, Abba, pai. Só que se a gente for dividir essa palavra, eu já falei isso para essa igreja há um tempo atrás, uns 3 anos atrás. Nós temos a primeira letra do alfabeto hebraico, Aleph, simbolizada pelo touro. Touro. A palavra Bet é simbolizada pela tenda. Então a conexão de Aleph com Bet significa o touro da tenda. Isso é o pai. Estava marcada a figura do touro em todas as forquilhas do tabernáculo, em todas as forquilhas das casas dos judeus. Sustento da casa, força da casa. Touro trabalha pela casa. Não tem tempo ruim, pode botar que ele aguenta. Pode botar carga nele. Que ele nasceu para carregar carga, ele é forte. Estrutura física do homem é diferente. A força dele é diferente. As testosteronas dele é diferente. Ele é mais alto, ele é mais largo, ele é mais forte. Mas não é só na força externa. Tem que ser forte emocionalmente e espiritualmente. Para poder você proteger. Para poder você no tempo de guerra pegar a forquilha, virar ela ao contrário e ir para a batalha, porque era isso que os israelitas faziam. Protege, provê, lidera. É forte. Eu tenho uma revistinha infantil, um livro infantil,
Eu gosto muito de ler porque ele fala das características dos animais. E aí ele vai falando com a criança ali, eu lia muito esse livro para meus filhos. Quando fala do touro, diz assim: sou forte como um touro. O símbolo do touro é a força. O símbolo do pai é a força, é a proteção. Ser pai nada mais é do que servir, doar, entregar. Ser o herói que protege, que doa e que morre pela sua casa. Morre principalmente contra o pecado, pastor Davi. Morre principalmente contra o mundo. Morre principalmente para suas vontades de ter amigos, de ir para o happy hour, de fazer o que não deve. Morre para tudo isso, para viver para a sua casa e para o reino de Deus. Meus amados, como temos tido um tempo difícil na paternidade. Primeiro que nem entendemos Deus dessa forma. Não entendemos o Abba Pai. Muitas vezes vemos Deus como um Deus que vai vir e destruir tudo. Mas Deus quer se relacionar com você. Ele quer que você enxergue Ele como Pai. Ele quer restaurar essa relação. Ele se manifesta como Pai. Um Pai que vai te proteger, um Pai que vai te guardar, um Pai que vai te liderar, um Pai que vai te amar. Para isso precisamos fazer a mesma coisa com a nossa casa e com os nossos filhos. Trazer nossa família ao redor da mesa. Salmo 128, já lemos. Com uma mulher que está à mesa, ela será frutífera. Os filhos ao redor da mesa serão como a figueira, a mulher como a videira. Precisamos nos reunir mais. Olha, eu não falei nada para essa peça aqui. Essa peça foi espontânea. Mas parece que o Espírito está falando a mesma coisa. Falando da mesa, falando de estar juntos. Restaurando altares da nossa casa. O altar da paternidade, o altar da vocação do marido. O altar da mesa, o altar do leito. Como está teu leito, irmão? Está tudo bem com teu leito? Lá onde você dorme? Com a sua esposa? Não, pastor, estamos com um problema lá. E aí, vai esperar o que para resolver? Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Te humilha na presença de Deus, se achega a Ele, Ele vai se achegar a você. Resolva esse problema hoje, no nome de Jesus. Durmam juntos, irmãos. Larga o celular, larga o telefone, larga o computador, larga a televisão. Tem televisão no teu quarto, tira de lá, joga na sala. Restaura o teu leito, em nome de Jesus. Voltando ao pai, o pai se envolve também na educação dos seus filhos. E olhe bem, igreja, é uma questão de vida ou morte, tá? Os problemas estão se apresentando 8 anos, 9 anos, 10 anos, 11 anos. É vida ou morte. Viver menos para mim e viver mais por eles. Vou te ajudar, minha esposa, vou te ajudar, meu filho. Não entregue seus filhos ao que tem dado, ao que tem sido vendido e tem sido de alimento aí fora. Todos os deuses do Antigo Testamento, eles eram simbolizados por pecados, prostituição, dinheiro, ideologias. Aí a mesma coisa, não mudou nada. Mamon, Moloque, Baal, deuses pagãos. E não investir tempo nas crianças hoje pode ser idolatria, porque eles vão estar idolatrando outras coisas. E Deus te levantou justamente para tirar o teu filho disso, para você ser um canal de bênção. Olhe para cá, homens, pais, olha para cá, pastor. Deus te chamou para ser um pai vocacionado, para tu tirar os teus filhos da idolatria lá de fora, para tu dizer basta, eu vou me doar por isso, eu vou investir meu tempo na próxima geração que está vindo. Vocês estão vendo os problemas que tem aí, irmãos? Vocês estão enxergando as estatísticas, o que está vindo no meio das escolas, o que está brotando no meio da vizinhança? Vocês conseguem ver o tamanho do problema? Então vamos lá, vamos se mexer.
Essa palavra do Dia dos Pais não é para bater no teu ego. Não é para dizer assim, pô, paizão, amém. Se você está paizão, nota 1000, glória a Deus, aleluia. Bata a palma para o Senhor, amém. Bata. Obrigado por ter vindo, homem de Deus. Você é homem de Deus. Mas hoje a gente está pregando para que o Senhor levante um exército. Eu estou sendo movido pelo Espírito para ter intencionalidade com os homens. Nós vamos criar seminários na igreja para homens, conferências para homens, confraria para homens. Deus vai restaurar, no nome de Jesus. O quarto e última vocação de hoje é a vocação apostólica. Abra o Salmo 127, por favor. Salmo 127. Todo aquele... Salmo 127, tá? Deixa eu ver aqui na minha. Diz assim a palavra de Deus: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar de tarde, e comer o pão que penosamente gradeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. A herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Repitam comigo, igreja, agora, versículo 4. 4. Pode repetir aqui, ó. Como flechas nas mãos do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Que os seus filhos sejam flechas nas mãos do guerreiro que é o Senhor. No nome de Jesus, que eles sejam flechas que vão ser atiradas e vão fazer um estrago lá no mundo. No nome de Jesus, eles vão ser filhos cheios do Espírito Santo. Vão ser homens e mulheres, porque Deus criou macho e fêmea. No nome de Jesus, serão essas flechas lançadas pelo poder do nome de Jesus. Pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Essa vocação apostólica é uma vocação de liderança espiritual que o homem tem. Ele se preocupa com o crescimento da casa. Ele se preocupa com a espiritualidade da casa. Ele é como Josué, que olha para o que está acontecendo à sua volta. Ele está atento. Ele está atento, ele sabe quais os problemas que estão vindo. Ele está identificando uma armadilha do inimigo. Ele está identificando quando o inimigo está começando a vir sorrateiramente, querer pegar a esposa dele, querer trazer tristeza para ela, querer afogar ela em trabalho, começar ali um processo de desestabilização da casa. Ele está de olho nos filhos, ele está de olho na casa, ele está atento. E ele olha e diz assim: olha, vocês eu não sei, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso Josué diz. Um pai atento, um apóstolo da sua casa. Então ele está atento à parte espiritual da casa. Ele defende a sua casa contra o mundo, contra a ideologia de gênero, contra o feminismo, contra o machismo, contra todos os ismos que vêm para tentar derrubar a nossa casa. Porque ele é fundamentado na palavra de Deus. O fundamento do apóstolo é a palavra. O apóstolo, queridos, na Bíblia, você sabe o que significa essa palavra? Significa aquele que lança fundamentos. Aquele que está lançando fundamentos, aquele que está lançando princípios, aquele que não negocia valores. Mas ele não só fala, ele é o primeiro a fazer, ele age, tem ação na vida dele. Ele não está só por aí pregando num gessé, ou pregando no púlpito, ou falando por aí a pessoas o que tem que fazer. Ele está lá na casa dele, orando. Ele está lá na casa dele, como diz o Salmo 1, meditando na lei do Senhor de dia e de noite. Ele busca conhecer mais a Deus. Ele faz o que está em Deuteronômio capítulo 6 em diante. Ele ensina os seus filhos.
caminhando com eles, ao levantar, ao deitar. Ele caminha com os filhos falando da palavra. Ele marca a palavra de Deus nos umbrais da sua casa, da sua porta. Ele marca o território da sua casa como um apóstolo, que está ali para proteger a sua casa como líder espiritual dela. Não aceite, querido, nada fora disso na sua casa. Seja o líder que Deus te chamou para ser. Pastor, mas dá trabalho. Eu sei que dá, irmãos. Mas chega em casa, não pense que o seu trabalho acabou. Esse é o problema. Às vezes você chega cansado em casa. Eu estou cansado. Aí você chega com aquela cara de depressão pós-trabalho. E você acha que o seu trabalho acabou, porque você chegou em casa. Não! Seu trabalho continua, só que agora é o mais excelente trabalho que você vai fazer. Porque o secular não é o mais excelente. O secular é para trazer apenas a provisão. Só que essa provisão terrena não é o que Deus te chamou. Deus te chamou também para trazer a provisão espiritual. Deus te chamou também para liderar a tua casa. Então você abriu a porta da sua casa, coloca um sorriso estampado no rosto, abraça a tua mulher e teus filhos, dê um beijo nela e continua o trabalho. Até a hora de você dormir, você está trabalhando no nome de Jesus. Você não para. Mas pastor, nem a caixa do nada. Nem a caixa do nada, essa daí é que tem que acabar mesmo. Muita gente se apegou nesses argumentos que foram lançados por aí. Porque não sei o quê, porque tem que fazer isso, porque tem que fazer aquilo, porque tem que desafogar. E a gente vai mascarando o pecado. É pecado, irmãos. A mulher está morrendo lá e você está lá parado. Traz uma água. Traz a comida. Isso é pecado. Eu preciso te dizer isso hoje. Não que a sua mulher não possa lhe servir, aqui e ali, com a bondade e a graça de Deus que tem sobre a vida dela. Mas você utilizar desse meio, para que a preguiça que está no seu coração, para que você fique lá, no seu trono, descansando, enquanto ela está lá trabalhando, isso é pecado. Isso não é se doar. Pode ter gente aqui nessa noite aqui que vai sair dessa igreja e não volta mais. Não estou preocupado. Pode ser. Mas eu preciso te dizer isso. O nosso trabalho não acaba quando a gente chega em casa. É aí que ele começa. Porque o trabalho que está em casa é um trabalho, querido. Olhe bem para o pastor aqui. Não estou aqui para lhe criticar. Estou aqui para pregar a palavra. O trabalho que você faz na sua casa é para levar a sua família para o céu. Amém? Pode aplaudir o Senhor. Esse trabalho é o mais importante de todos. Você vai levar sua esposa e seus filhos para os céus. E eu creio que Deus está levantando uma geração de homens que vão estar preocupados com isso. Eu creio que Deus vai estar levantando uma geração apostólica, no sentido de lançar fundamentos, que não vão negociar os seus valores, não vão chegar em casa simplesmente abdicar do que está ali, do que tem que ser investido, por uma fraqueza momentânea do seu corpo. Queridos, que possamos ser como os apóstolos que perderam a vida em nome do Evangelho, que perderam a vida em nome de uma causa, e a gente não consegue simplesmente matar a nossa vontade de fazer o que tem que ser feito. E muitas vezes somos comparados a crianças. Sim, homens, crianças. Porque é criança que faz o que quer. Criança que fica querendo fazer o que quer toda hora. Homem não. Homem não faz o que quer. Homem cumpre seus deveres. Esses dias eu estava meditando, eu pensei, poxa, se os homens de Deus da nossa igreja, se os homens de Deus das igrejas do Brasil, eles fizessem pelas suas casas o que eles fazem pelo seu trabalho, o que eles fazem na repartição, o que eles fazem quando eles estão cumprindo suas funções de trabalho, meus irmãos, nós teríamos um exército
de cristãos que nada nos pararia nessa terra. Porque nós dedicamos mais para o lado de lá do que para o lado de cá. Que possamos ser o apóstolo. Deus está levantando apóstolos. Não no sentido do título, apenas, o apóstolo. Não. Aquele que lança fundamentos. Uma geração apostólica da sua casa. Esses dias eu estava conversando com alguém, ele disse assim: não, pastor, é porque o senhor não sabe, eu tenho muita dificuldade de falar com meu pai. Para um filho, muita dificuldade de falar com ele, aconteceram várias coisas. Eu falei: tá, e tu vai permitir que tudo isso que aconteceu impeça o que Deus tem para entregar na sua vida? Não permita que o orgulho tire as bênçãos de Deus da tua vida. Não permita que o orgulho, falo para você, pai, te impeça de lançar fundamentos sobre os seus filhos. Se você tem um relacionamento quebrado com seu filho, com a sua filha, é tempo de se humilhar. É tempo de chegar ao altar do Senhor, dizer: Senhor, eu preciso rever conceitos sobre paternidade. Eu preciso rever conceitos sobre relação. E eu preciso me entregar se for necessário. Eu quero que você se coloque em pé no nome de Jesus. Você que está funcionando a internet aí? Voltou? YouTube? Tá? Você que está em casa me ouvindo, de repente, essa mensagem você vai ouvir também. Reconstrua a sua casa. Seja um construtor. Seja aquele que vai começar pelas bases. O que eu tenho que fazer, pastor? O primeiro passo é reconciliar a casa. Sabe, Deus quer reconciliação. Deus, Ele quer famílias fortes. Ele tem falado com famílias. E meu amado, sinto muito lhe dizer, o Senhor te chamou para uma grande família. A igreja é uma grande família. Na sua estrutura, somos irmãos, temos toda uma estrutura familiar, temos filhos, temos a figura do pastor, que lidera a igreja, e ele se doa, ele se entrega, ele é como a figura do pai, do apóstolo, que lança fundamentos. Toda a estrutura da igreja, ela é baseada numa estrutura familiar. Então você precisa entender isso. Deus, Ele quer resgatar a tua casa. Ele quer que aquela promessa se cumpra. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele não quer só os seus filhos, Ele quer os seus parentes, Ele quer o seu pai, Ele quer a sua mãe, quer os seus irmãos. E Ele vai levantar nem que seja para começar esse processo. Mas hoje estamos falando de pais. Eu preciso te dizer: traz os teus filhos para perto. Começa a quebrar estruturas que o diabo colocou na tua casa. O diabo vai lançando muralhas, estruturas, para nos impedir de nos relacionarmos. Como que quebra, pastor? Se humilha. Deixa Deus quebrar o teu coração. Te humilha. Chora. Senta lá com Ele. Pede perdão se for preciso. Traz essa família para a mesa. Seja o pai que o Senhor destinou para você ser. Então nessa noite eu queria convidar você que precisa se reconciliar com o seu pai. Ou você tem um filho lá fora: pastor, eu queria orar pelo meu filho. Meu filho não está aqui nessa igreja hoje. De repente ele está com algum problema e eu queria essa graça de Deus. Hoje estamos falando com isso, e há uma atmosfera espiritual. O Senhor vai te capacitar para você reconciliar a sua casa. Você que está em casa, em nome de Jesus, que o Senhor te encha do Espírito para você reconciliar a sua casa, no nome de Jesus. Queria fazer esse primeiro convite. Se tem alguém que quer orar pela sua família, pela sua casa, pelos seus filhos, precisa de uma direção de Deus, precisa de um milagre de Deus. Pastor, meu filho está lá andando por caminhos tortuosos. Quero que o Senhor salve ele. Quero que o Senhor traga ele. Vem aqui na frente, em nome de Jesus. Vem orar pela tua família aqui.